Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Muito bem-vindo mais uma vez aqui a este canal, que tem o propósito de trazer uma palavra rápida ao seu coração. Que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para você. Se você já é inscrito, continue interagindo com o canal, deixe seu joinha, deixe seu ok. E também eu peço que você ative as notificações, tá bom? Você pode também deixar o seu pedido de oração, sugestão, algum comentário, se você quiser fazer também, você tem liberdade, tá bom? E também quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever e fazer também parte desta família, amém? Vamos lá, eu quero compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: E chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Mas é interessante nós observarmos algo. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? Muitos têm um entendimento de quem é Jesus. Eu acho que Jesus, ele morreu na cruz, foi aquele homem que foi o mártir, foi o Salvador, ele veio para perdoar todos os pecados e veio para salvar todo mundo. Muitas pessoas têm alguns entendimentos, conceitos de quem é Jesus. Mas ele se vira para os seus discípulos e pergunta: E vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, o que vocês dizem, o que vocês sabem sobre mim? Qual a revelação que vocês têm de mim? Existe um nível mais profundo que você pode ter da pessoa de Jesus. Jesus é muito mais do que aquele que veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é muito mais do que aquele homem santo que foi pregado na cruz do Calvário. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que veio trazer a diferença. Ele veio dividir a história, tanto que ele dividiu. Tem um antes de Cristo e depois de Cristo. Mas existe uma intimidade que você pode ter com Ele, que vai transformar a tua vida e vai mudar a tua descendência. Jesus, ele quer ser revelado, mas ele só se revela para quem busca conhecê-lo. Aqui nós vemos que o texto fala de Pedro, né? Pedro, quando ele fala, ele toma a frente e diz: Eu sei quem tu és o Cristo, o ungido, aquele de quem as Escrituras falavam, o Filho do Deus vivo. Tu não só és aqui aquele que faz milagre, aquele que as pessoas vão atrás de ti, mas tu és o próprio Filho de Deus. E quando ele fala isso, Jesus diz: isso só pode, o meu Pai, só Ele pode ter te revelado. Quando nós buscamos o conhecimento de quem é Cristo, assim como fez Pedro, ele era um homem, apesar dele ser sanguíneo, mas ele era um homem muito curioso. Ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de experimentar. A gente não vai ver na Bíblia outro homem andar por cima das águas, mas deixou registrado que Pedro andou por cima das águas. Mas ele afundou, mas ele experimentou.
Ele foi um homem que Jesus viu nele o que nem ele viu. Jesus viu nele um grande líder. Ele tinha esse espírito de liderança, mas Pedro não tinha noção do que ele iria se tornar. Então, quando nós descobrimos quem Cristo é, Ele revela quem nós somos. Pedro está encarregado de ajudar, né, de motivar os outros discípulos, porque o que estava por vir seria muito grave, muito pesado, que foi exatamente a crucificação de Jesus. Eu imagino como deve ter ficado aqueles dias, né, aquele momento ali da história, aonde aquele homem, né, que fazia tantos milagres, que causava tanta raiva nos religiosos, agora sendo crucificado e morreu. Mas a Bíblia vai dizer, e eu creio, que ao terceiro dia ele ressuscitou, verdadeiramente comprovando que ele é o Filho de Deus. Então, Pedro não estava errado quando ele falou isso. E Jesus, creio que ele muito se alegrou, porque o que ele mais deseja não é apenas que a gente usufrua dos milagres que ele pode promover na nossa vida, mas a alegria dele é quando nós buscamos conhecer quem ele é de verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão necessária, Pai, nos dias de hoje, onde nós vivemos, Pai, um tempo onde muitos desejam os milagres que o Senhor pode fazer e faz, porque o Senhor é poderoso. Através do nome de Jesus, cadeias são quebradas, doenças são repreendidas, espíritos malignos são expulsos, mas existe algo que nós precisamos vivenciar, que é uma intimidade com o Senhor, a revelação de quem o Senhor é, para descobrir o nosso propósito, para saber quem o Senhor nos chamou, para nos tornarmos aqui na terra. E eu oro, Pai, para que nessa geração, Pai, o Senhor levante homens e mulheres que descubram o seu propósito, que descubram para que o Senhor nos chamou. Por isso, Pai, eu intercedo. Oh, Pai amado, toca os corações, Senhor, este homem, esta mulher que parou para ouvir esta mensagem. Que a vida dele, Pai, seja impactada por esta palavra e que ele busque, a partir de hoje, essa identidade tão importante na nossa vida. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você continue buscando no Senhor a sua verdadeira identidade, como o povo fala, né? A sua melhor versão. Que a versão não é somente o exterior, a nossa melhor versão. E quando nós descobrimos o nosso propósito. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.